cumprimento a todos que estão em casa aí também, que vai nos acompanhar com a paz do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha me usar para falar grandemente através da palavra dele com você que está em casa e com cada um que está aqui presente. Amém? Gostaria de falar para a igreja, quem estiver aqui no banheiro, beber água, que fazer alguma coisa, que faça agora antes que inicie a palavra, para que a gente possa ter reverência para ouvir a palavra de Deus e sair daqui atento a tudo que Deus vai falar. Não só hoje, mas como todos os dias em que você vier para ouvir a palavra. Amém? Glória a Deus. Gostaria de compartilhar com vocês aqui, com você que está em casa, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, onde aqui ele vai falar sobre a fé. Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus, ou meio-irmão, como vocês preferirem. Do que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? É uma pergunta. Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação de alimento de cada dia, qualquer dentre vós lhe dizer: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, do que adianta isso? Outra pergunta. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé, mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Outra pergunta. Faz bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem sensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu o seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras, que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai-vos que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é a Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obra está morta. Amém? A palavra por si só, ela já fala, né? Não precisa de revelação. O que eu quero trazer para os irmãos através dessa mensagem? O evangelho é simples e eu vou tentar passar da melhor forma possível. Amém? Eu não estou dizendo aqui que o ser humano ele é salvo por conta das obras. A nossa salvação ela vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Só que, se eu falar que tenho fé e ela não vem acompanhada de ações, de obras, está morta essa fé. Então assim, tem que caminhar junto. A fé e a obra caminham juntas. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sei vocês, mas eu tenho observado que os irmãos da fé, a palavra é para os irmãos, é para nós, igreja, não é para o pessoal do mundo. Eu tenho visto que as pessoas dizem crer, mas aqui como está falando aqui no versículo 19, crês tu na existência de um só Deus? Faz bem, até os demônios creem e tremem, até os demônios creem. Então, às vezes a gente fala que é somente por crer, mas nós, irmãos, na fé, tem andado acomodado. De que maneira? Com os nossos próprios problemas, com a nossa própria vida. De uma tal forma que a gente anda culpado demais para ver a necessidade do nosso próximo, do nosso irmão. E então, como está dizendo aqui, a pessoa vem e te fala às vezes que está com frio, e aí você manda ela simplesmente embora, vai em paz,
faz e não arruma uma roupa de frio para ela. Ela te procura falando que está passando por alguma necessidade, né, de um alimento ou coisa desse tipo, e aí você pega e fala para ela, vai em paz. Senão, quando você arruma algo para alguém, nunca parte de você mesmo. Sempre você arruma alguém para arrumar aquele algo para você oferecer para aquela pessoa. Porque às vezes a gente é egoísta. Nós não conseguimos tirar de nós mesmos para ajudar o nosso irmão. Eu só conto com o irmão naquilo que aquele irmão me procurou para ajudar ele. Então assim, deveria partir de nós quando alguém viesse nos procurar. Essas ações, essas atitudes deveriam partir de nós. Amém? E às vezes a gente vê a pessoa necessitada de um abraço, de uma palavra, às vezes de um tempo que você poderia dar para ela, para ouvir ela. Nem isso nós cristãos estamos fazendo hoje, tirando um tempo para ouvir as pessoas que estão necessitadas, às vezes ali carentes de ouvir. Por isso às vezes a gente vê pessoas se suicidando, se matando porque não vê mais saída, vem na igreja e às vezes pensa que pode contar com o irmão da fé, mas simplesmente esse irmão está ocupado demais, fazendo as coisas com a sua própria vida ali, e que o irmão espere. Amém? Diante disso, ontem em Tirapuã, no culto de lá, observando que veio novas vidas ali, e que essas vidas necessitam de cada um de nós. A obra, ela necessita de ceifeiros, ela necessita de pessoas que realmente se comprometem e exerça o seu papel, o seu chamado. Não para mim mesmo, mas para com o próximo, porque a árvore, ela não come dos seus frutos. Quando Deus, ele nos entrega algo, é para a gente compartilhar com o nosso próximo. Mas o que a gente tem visto, irmãos, é as pessoas simplesmente se preocupando em enriquecer, cada dia mais querendo ter, e esse algo que ela tem não serve, não tem propósito para ajudar ninguém, senão para o seu bel prazer. E aí você pergunta para ela, você tem fé? Sim, eu tenho fé. Eu creio em Deus. Você tem fé e você ama Deus? De que maneira você tem demonstrado a sua fé junto com o amor para com o seu próximo? Quando ele necessita de mim ou de você, você está sempre ocupado, ou com seus problemas, ou com seu trabalho, ou com sua vida em relação ao seu filho, seu marido, e não tem aquela inteireza, não tem aquela entrega. Abraão, quando Deus pediu Isaac como sacrifício, imagina só Deus falando para Abraão, Abraão, me entrega seu filho, sacrifica ele. É claro que Deus, ele não ia querer que Abraão fizesse isso. Mas Abraão não hesitou em fazer, porque ele amava mais Deus. Da mesma maneira, Raabe, se vocês forem analisar aqui a vida de Raabe, quando aqueles espias esteve lá em Jericó, o que poderia acontecer com Raabe? Ela correria um risco de vida. Ela poderia ser morta, porque ela escondeu aqueles espias ali. Mas ela não pensou na própria vida dela. Ela pensou, vou ajudar esses homens de Deus, porque eu creio no Deus que eles servem. E então ela foi salva, ela e toda a família dela, até mesmo junto com a parentela. E hoje a gente vê, trazendo para os dias de hoje, está muito diferente, né? Os cristãos de hoje. A gente olha lá para o passado e vê homens e mulheres de Deus que estavam dispostos a darem a sua própria vida em prol do Evangelho, em prol de Cristo, e hoje as pessoas não têm essa inteireza, essa verdade que professa. Eu tenho fé, eu creio em Deus, eu amo Deus, mas na hora de demonstrar isso, corre. Não sei se vocês têm observado isso, eu gostaria de trazer para a igreja de verdade, para vocês refletirem, você que está em casa. A nossa fé, ela não pode ser professada somente nessas quatro paredes. Ela não se resume só a essas quatro paredes. Eu tenho que amar o meu próximo. Muita gente tem feito um jejum de 10, 15 dias, tem ido para o vale, tem ido para o deserto, sei lá o quê.
é tão espiritual, mas na hora de professar a sua fé e seu amor, recua. Então a gente vê assim, com qual irmão eu posso contar para me fazer a obra de Deus? Que às vezes quando você precisa desse irmão que diz ter fé e crê em Deus, ou ele está viajando, ou ele está passeando, né? Ele está fazendo qualquer coisa em prol dele mesmo. Porque ele sai a hora que ele quer, ele não tem compromisso com a obra de Deus, ele não tem aquele compromisso de fato com Deus, porque simplesmente quando me dá vontade de viajar, viver a minha vida, descansar, eu simplesmente saio e não olho para trás. Será que precisam de mim na obra? Será que eu vou fazer falta se eu sair e viajar? Amém, igreja? Porque se nós formos ocupar toda a nossa fé com o nosso bel prazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir um carro, eu tenho que ter a minha casa, eu tenho que ter mais dinheiro na conta. Então a nossa fé vai ser usada somente quando nós fizermos a nossa oração, pedir para nós mesmos, mas jamais para o outro. Até quando a gente vai ver um evangelho acomodado como a gente tem visto? Até quando a igreja vai estar paralisada e morta, sem atitude em questão da sua fé que diz ter e da sua crença no nosso Senhor Jesus? O apóstolo Paulo fala que viver é Cristo, morrer é lucro. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você ou em mim, por que na hora de fazer a vontade dele, eu faço sempre a minha? Por que será? Se a gente for olhar aqui no decorrer da palavra, né, quando diz de Abraão, de Raabe, eles não hesitou em momento nenhum em fazer o que Deus pediu para eles fazer. Hoje nós hesitamos muito para fazer a vontade de Deus. Nós falamos assim para Deus: até aqui o Senhor chega, até aqui é eu que tomo conta. É pela metade. Não tem aquela entrega verdadeira. Porque se tiver a entrega verdadeira, eu não vou preocupar em perder a minha vida para viver o evangelho, porque eu sei para onde eu vou. Isso aqui é momentâneo, é passageiro. Mas os cristãos que dizem ter fé e crer, justifica hoje. Justifica de que forma? Eu faço isso, eu vivo dessa forma, está tudo bem. Mas eu tenho fé, mas eu creio. Até quando nós não vamos poder contar com nossos irmãos da fé? Ou até quando nós, que diz ser cristão, vamos dar prioridade para socorrer os ímpios e não nossos irmãos da fé? Quando os ímpios precisam de nós, nós estamos prontinhos para servir, seja no trabalho, seja nosso vizinho, nós estamos prontinhos para servir, mas quando se trata dos nossos irmãos da fé, nós recuamos. E aí, voltando lá, quando eu estava falando do jejum, tem muita gente jejuando, porque diz estar se consagrando, querendo ter mais intimidade com Deus, mais a proximidade com Deus. Mas o jejum que agrada a Deus, que está lá em Isaías 58, eu quase não vejo ninguém citar ele. Que é para a gente sair como igreja, como luz, e libertar os cativos e os oprimidos que estão perecendo. Por que eu estou falando isso? Porque, igreja, o povo está carente. Nós estamos aqui, no nosso entendimento, seguro de que nós estamos salvos. Mas quem garante isso? Porque se a gente for olhar para a parábola das 10 virgens, tinham 5 prudentes e 5 tolas, ou 5 inconsequentes, que não mediam, né, as suas ações. Diante de qualquer circunstância, não pensavam. E aí a gente vê também a palavra que foi ministrada ontem, o apóstolo Paulo, né, que era Saulo, perseguia a igreja. Perseguia a igreja, matava homens, mulheres, sem pensar, porque achava que estava fazendo isso e estava agradando a Deus. Mas quando ele foi impactado com a glória de Deus e teve um encontro com Cristo, a gente vê a diferença. A gente vê a atitude de um verdadeiro cristão que não hesitou em perder a sua vida por causa de Cristo. E mediante a sua fé, a gente está aqui escrito quantas ações, quantas obras, e em momento nenhum ele se vangloriou, mas ele também não deixou de fazer. Hoje a gente vê muitos fazendo, se vangloriando.
Até quando jejua se vangloria, até quando ora se vangloria, achando que através disso eu vou mover os céus, Deus vai agir na hora que eu quero. Não, igreja, não é através do que fazemos que vamos ser salvos. O sacrifício já foi feito, é mediante Cristo, né? Através de Cristo que somos salvos. E aí a gente vê pessoas achando que por conta disso já estamos salvos, não precisamos fazer mais nada, que está tudo certo, e salvo uma vez, salvo para sempre. Não. Está escrito aqui, estamos sendo salvos. Estamos sendo salvos. É de glória em glória. É dia após dia. Se tem alguém se garantindo achando que não pode perder a sua salvação, está equivocado. Porque lá em Ezequiel fala que Deus não vê tempo de carreira na igreja. Ele não vê um tempo que você está caminhando na fé. Se você começar a vacilar, você perde a sua salvação. Amém? Vocês que estão aí em casa, fica na paz do Senhor. Tenha uma ótima noite. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar grandemente na sua vida e aumentar a sua fé ao ponto de você ser luz na vida de alguém. Amém?